O que eu pude verificar aqui, que até a Bruna e a gente começou a dar o feedback referente ao tema que a gente ia trabalhar, o que foi abordado na aula de manhã, é que, assim, numa empresa, que a gente até citou um exemplo, que foi uma padaria, sempre ter que ser analisado desde o momento que você faz a compra de uma matéria-prima para você fazer o seu produto final, no caso, o pão. No caso, tem que ter uma análise de tudo, da quantidade que vai ser produzida, a quantidade que você vai comprar de um certo material, de quantas pessoas, quanta será a tua mão de obra, e verificar tudo para você, no final das contas, ter um custo total para você fazer um valor do seu produto, para que ele te dê tanto o pagamento das suas responsabilidades, que seriam os seus custos e despesas, quanto também gere receitas, que isso comece esses valores sejam alocados tanto no capital de giro, né, para futura compra de estoques, quanto também de lucro, para investir na empresa, né, no caso. Eu pude verificar isso. Como a gente falou o exemplo da padaria, que eu inicialmente, basicamente o que eu verifiquei aqui foi um cálculo de DRE. É um cálculo de DRE que você verifica como a empresa ela está economicamente, como ela está se situando economicamente. Você faz uma análise de custo de mercadoria vendida, fornecedores, mão de obra, né, que seria os funcionários, colaboradores, no caso, a matéria-prima, também o custo com, né, luz, o custo de produção, né, no caso, porque em qualquer lugar que você pode ser uma padaria, né, que você tem que pagar, pagar pelo forno, que até a Bruna citou uma coisa, que muitas padarias elas compram famosos lotes, né, de energia, né, que basicamente é o quê? Que num determinado momento do dia que a padaria está funcionando, ela basicamente ela tem que estar funcionando nesse momento, porque é no momento que ela comprou esse lote de energia. Para quê? Para que não haja um custo, uma despesa a mais na hora da produção, que não ocorra gastos, Na entendeu? verdade, assim também, professor, complementando isso que o Bruno está falando, a minha compreensão diante dessa questão foi mais ou menos assim, atingir um ponto de equilíbrio onde eu posso não ter tido lucro, mas eu também não posso ter um prejuízo. Então, o exemplo da padaria a gente pegou porque, assim, eu vou comprar uma saca de trigo. Quando a gente olha para aquela saca, a gente entende que vai produzir um monte de pão. Mas a saca do trigo a gente entende que é cara. E eu vou ter que praticar um preço no meu pão que não pode ser barato. Mesmo tendo uma produção em larga escala, eu não posso praticar um valor muito acessível, porque eu vou entrar em prejuízo. Então, eu tenho que ter o equilíbrio entre o valor que eu estou comprando na matéria-prima, o valor justo que eu tenho que cobrar pela unidade do meu pão, e dentre tudo isso, eu tenho que fazer um planejamento muito bem detalhado para ver a quantidade de pessoal, se o que eu tenho está em excesso ou está em falta, aquele lote de luz fechado que eu estou adquirindo da concessionária, naqueles momentos que eu vou usar ele, se é um momento que eu tenho pico de venda ou não, né? Se o meu público ele se adequa em qual horário? Porque dependendo do horário que eu tenho, por exemplo, de manhã cedo, eu tenho um público maior do que no final da tarde, eu acredito que é bem menor. Então, a minha produção, para eu não ter um prejuízo, tem que ser menor. Em compensação, eu tenho que compensar à tarde, porque aquelas pessoas que estão tendo acesso à minha padaria, elas não querem saber se meu pão é 50 centavos ou 25 centavos. Se eu estou estrategicamente num ponto onde todo mundo tem acesso, 6 horas da tarde, 17, 18 horas, elas vão parar para comprar meu pão. Então, assim, o principal foco é eu estudar todos esses meus pilares que são essenciais para o meu produto final ser vendido e identificar se eu vou ter lucro quando eu sanar tudo que eu tenho que pagar, verificar qual foi o meu lucro e não gerar prejuízo. Ou então, ou eu empato ou eu ganho. Eu nunca posso perder. Mas para eu não perder,
é essa situação. O trigo não está barato, mas meu pão tem que ter um valor justo. Tenho que ter cuidado com tudo aquilo que eu vou gastar a nível de mão de obra, energia, funcionário. Quando eu falo mão de obra, eu falo do padeiro, porque ele é essencial para a minha produção, né? Aí tem as atendentes na frente, eu tenho o público, eu tenho que estudar todo esse circuito para identificar se vai dar certo ou não. Perfeito, perfeito. A gente tem que pensar também, a gente trabalha com uma matéria-prima perecível, né? Que é o trigo. Isso, exato. A gente não pode, o cara lá, o meu fornecedor está com uma promoção do trigo lá. Eu não posso fazer um grande estoque. Exato. É uma matéria-prima perecível, né? Tem que ter cuidado com isso. Ainda tenho que estudar a questão do tempo que eu vou conseguir estocar ela, né? Sim, eu tenho um prazo muito curto de estoque, de rotatividade dela. Opa, falou tudo. A rotatividade da minha matéria-prima. Isso, porque ela cria aqueles fungozinhos, aqueles bichinhos, tipo uma formiguinha no trigo que atrapalha o processo, né? A gente chama de, grosso modo, bolofo, uma coisa assim que dá. Na verdade, nós temos várias questões, temos várias variáveis na questão de estoque de um material perecível, professor. Tanto na questão de criação de bolor ou, né, de fungos, né, quanto também o ataque de insetos, né, animais como ratos, né. Tem que ter todo esse cuidado na questão de um estoque. Porque que produto você está estocando? Qual local você está estocando? Será que esse produto vale a pena você estocá-lo? Basicamente, você pode não ter vendido muito, mas aí esse produto vai perecer, vai ser um gasto a mais para você, vai ser um desperdício. Exatamente. Uma coisa que a Bruna falou também há pouco, a questão da demanda, né, da procura. Por quê? Você não gosta de no outro dia comprar o pão amanhecido, né? Ninguém gosta, né? Exatamente. Né? Então tem que ter muito cuidado com a quantidade produzida. Vocês pegaram um tema excelente para trabalhar em cima aí do que foi proposto. Por quê? Eu não posso produzir lá uma certa quantidade e pensar que vou vender no outro dia, porque é um produto que tem que ser consumido no mesmo dia, né? Consumido não, vendido no mesmo dia. Você até pode comprar pão para tua casa, no outro dia lá, tu esquenta, coloca numa chapa quente e tudo mais. Mas para a panificadora, o cliente vai dar preferência por produção diária, né? Tanto é que a gente observa que quando a gente vai ao supermercado, eu faço isso sempre. A gente olha a etiqueta, mas a etiqueta do pão, ela é muito fácil de ser burlada, porque eu troco a embalagem, né? Mas aí quando você amassa o pão e sente que o pão é de 2 dias ou de um dia, a questão dele estar macio é diferente. Então, você consegue, no toque, identificar quando ele era produção diária ou não. E o pão da manhã, ele também não é um pão legal para a tarde. Exatamente. Né? O pão careca, né? O pão massa fina até que ainda passa, mas o careca não. Então, assim, é melhor você produzir e acabar e você dizer para o seu cliente que a nova fornada vai sair X horário do que você vender algo sem qualidade. Porque a tua qualidade vai fidelizar independente do valor que você vai cobrar. Exatamente, bem, vocês colocaram isso aí bem quando vocês falaram na questão do armazenamento também, né? Que é uma matéria-prima, como agora o Bruno falou aí. Eu tenho que saber o local que eu vou armazenar, porque se de repente eu tenho uma goteira lá, que Belém chove sempre, né? E o trigo molhou, pessoal, é produção perdida, é matéria-prima danificada. E não tem esse negócio de trocar porque foi avaria. Não, o cara te vendeu a saca perfeita do trigo. Se você armazenou em local não inadequado, não adequado, se lá no local onde você armazenou tem rato, ou molha, ou é muito frio, tem que ter todo esse cuidado no acondicionamento da matéria-prima. Né? Tem que ter todo esse cuidado. Perfeito. Vamos lá. Outro toque, professor, até perdão. No caso, até peço, se alguém da equipe quiser falar logo, a Jéssica, a Daphne, a Natália. Sim, concluindo assim, né, fechando, a questão perguntava, né, se era importante para poder cobrir essa análise. Ela é exatamente sobre o que a gente estudou de manhã, né, que é importante a gente entender a natureza desses custos, dessas despesas operacionais, para poder classificar em variáveis, em fixos, e a partir daí relacionar com as vendas totais, né, no caso da padaria lá dos pães. Então, nesse exemplo da padaria, digamos que 10 mil seja o gasto fixo.
mesmo sem eu vender nenhum pão, eu já tenho esses 10 mil do gasto fixo. Aí, a partir desse gasto fixo, eu inicio os variáveis, de acordo com a venda dos meus pães, do que eu vou produzir. Aí, juntando esses dois, a gente vai ter o custo total, Sim. né? A partir daí, a gente vai ter o custo total. E justamente daí já vem a linha do nosso faturamento. Que quando cruza essa linha do faturamento com os nossos custos, é quando atinge esse ponto de equilíbrio, não é isso? Aí, a partir daí, começa o lucro da padaria. Exatamente, é como a Bruna falou. A partir do momento que eu produzir 200 unidades de pães, e essas 200 unidades é meu ponto de equilíbrio, então, se eu produzir acima de 200, eu tenho lucro, se eu produzir abaixo de 200, prejuízo. Né? Então, a nossa análise começa assim, eu tenho que produzir 200. Beleza. Como você falou, o custo fixo é aquilo, né? O meu custo fixo é aquilo ali, lá, é a minha energia elétrica, lá, por mais que eu pague energia por lote de consumo, né? E tudo mais, se eu tenho lá, se a minha panificadora é alugada, eu tenho o custo do aluguel da panificadora, então tudo isso. Então eu tenho que começar a pensar realmente em quantidade produzida. É como lá o Bruno falou, na hora que eu for fazer a minha demonstração do resultado do exercício, que é a minha DRE, eu tenho que pensar como é que isso vai funcionar, né? Como é que realmente eu vou trabalhar isso dentro